quê? O quê? O quê? Olhei para Hazel e ela estava caída no sofá. Percebi que algo estava muito errado ao olhar para Hazel. Era como se as luzes. Os olhos dela estavam sem brilho. Boas-vindas a quem está chegando agora ou está de volta e obrigada por estar aqui. Eu sou Cassie e este é A Wicked World. A história que eu tenho para vocês hoje é sobre uma garotinha de 3 anos que foi morta pela madrasta, que supostamente a adorava. Esta é a história de Hazel Holman. Hazel Journey Holman nasceu em Shelton, Washington, no dia 13 de março de 2016, filha de Medora Ann Peterson e Brandon Holman. Ela era carinhosamente apelidada de Hazelbug e era uma menininha doce que adorava dançar e cantar a música Baby Shark. Ela também adorava assistir ao filme Moana e comer nuggets de frango. Hazel era muito gentil e carinhosa para a sua idade e sempre tentava fazer com que aqueles que estavam tristes se sentissem melhor. Então, não se sabe quando o relacionamento dos pais de Hazel começou, mas sua mãe, Medora, tinha apenas 17 anos quando a menininha nasceu e seu pai, Brandon, tinha 26. Só para constar, a idade de consentimento em Washington é 16 anos. Agora, ambos os pais de Hazel enfrentavam problemas de saúde mental e vício em drogas. Além disso, o pai dela já havia sido preso várias vezes no passado por acusações que incluíam perturbação da ordem, exibição de arma e roubo. Também houve um incidente bastante sério que aconteceu entre Brandon e Medora. Na manhã de 2 de novembro de 2017, a polícia prendeu Brandon após um impasse de 5 horas, durante o qual ele manteve Hazel e Medora como reféns dentro do apartamento delas. A polícia foi chamada originalmente à casa na Queen Street, em Bellingham, Washington, depois que foi relatado que Brandon havia acertado um soco no olho da namorada. Ele acabou sendo preso e acusado de agressão de 4º grau. Além disso, foi emitida uma medida protetiva contra ele em favor de Medora. No entanto, ela acabou não seguindo essa ordem e continuou vendo Brandon. Hazel, filha deles de 19 meses, não se feriu no incidente, mas mesmo assim foi colocada sob a custódia dos Serviços de Proteção à Criança. Depois, ela foi colocada sob os cuidados dos avós, a mãe de Brandon e o marido dela, Tammy e Dale Mortensen. De acordo com a família, Tammy e Dale foram informados de que precisavam assinar um acordo com o DCIF, declarando que a agência ainda teria controle total sobre quando Hazel seria devolvida aos pais. Sem assinatura, não poderiam levá-la naquele dia. Na época em que a garotinha foi morar com os avós, ela estava com feridas na boca e dentes apodrecendo. Ela sofria de terrores noturnos, mas após algumas semanas convivendo com eles, melhorou bastante. Em março de 2018, Brandon foi preso novamente sob acusações de agressão de 4º grau, perturbação da ordem pública e exibição de uma arma. Apenas um mês depois, em abril, ele deixou claro que queria recuperar a guarda de sua filha. Ele estava mantendo seu emprego, tinha um apartamento e estava frequentando aulas de paternidade. A mãe de Hazel, Medora, por outro lado, não conseguiu completar os testes de drogas exigidos pelo tribunal. Foi a apenas uma aula para pais, e mesmo tendo recebido transporte para visitar Hazel, raramente aparecia. Não demorou muito até que se acreditasse que Medora havia se mudado para Iowa para morar com a própria mãe, e a partir desse momento, o Serviço de Proteção à Criança não conseguiu mais entrar em contato com ela. Dizem que, nessa época, Medora estava lutando contra o vício em heroína e não fez nenhuma tentativa de recuperar a guarda da filha. O pai da menina, Brandon, estava namorando Cami Nicole Dixon, que, como ele, tinha problemas com drogas e antecedentes criminais, incluindo furto, invasão de propriedade e manipulação de testemunhas. No entanto, dizem que Cami o pressionou muito para que ele recuperasse a guarda de Hazel.
Ela queria participar das visitas com Hazel e fez uma verificação de antecedentes. Devido ao seu histórico, Cami foi então obrigada a participar de um programa e conseguir um emprego. Após cumprir os requisitos, ela pôde ir às visitas com Brandon para ver Hazel. Em dezembro de 2018, o Serviço de Proteção à Criança fez uma reunião para decidir onde Hazel moraria permanentemente. O pai dela, Brandon, parecia uma opção muito viável, já que, como eu disse, ele tinha um emprego em tempo integral, um lugar para morar, estava frequentando as aulas de paternidade e continuava passando nos testes de drogas quando ia ver o agente da liberdade condicional. Então, depois que uma vistoria domiciliar foi concluída em fevereiro de 2019, as visitas do pai com Hazel foram ampliadas para incluir fins de semana e pernoites. Embora Cami ainda mantivesse seu próprio apartamento em Bellingham, caso as coisas dessem errado entre ela e Brandon, e para manter sua própria independência, ela morava com ele na maior parte do tempo. Ela tinha um filho pequeno que também estava lá com frequência. Segundo ela e Brandon planejavam se casar em breve. As visitas que Hazel tinha com o pai estavam indo bem. Então, em junho de 2019, a garotinha foi devolvida aos cuidados dele para uma reunificação experimental. Até então, Hazel estava morando com os avós e tinha permanecido lá no último ano e meio. Sob os cuidados deles, ela estava feliz e saudável. Parecia que isso também seria o caso em sua nova casa, porque mais ou menos na mesma época em que o pai dela recuperou a guarda, Cami postava fotos do novo quarto de Hazel nas redes sociais. Ele tinha sido decorado em rosa, dourado e princesas da Disney. Tudo parecia estar indo bem na casa, e a madrasta parecia feliz por ter Hazel em sua vida, já que continuava postando fotos das duas juntas em suas redes sociais. Olhando o Facebook de Cami, parecia que ela era uma ótima mãe que amava Hazel. De acordo com a família, Brandon trabalhava 6 dias por semana, a 2 horas de distância. Então, quando Hazel não ia para a creche, Cami era sua principal cuidadora. Menos de 2 meses depois de ter sido colocada sob os cuidados do pai, em 3 de agosto de 2019, a menina de 3 anos estava sendo cuidada por um parente que notou alguns ferimentos muito preocupantes nela. Hazel estava muito relutante em tirar a camisa, mas quando finalmente tirou, eles descobriram vários hematomas, além de uma queimadura que parecia ter sido causada por um cigarro. No mesmo mês, uma das amigas de Cami, chamada Autumn, viu a madrasta colocar Hazel dentro do chuveiro frio como punição por ter molhado as calças. Ela a deixou sob a água fria tanto tempo que a menina começou a tremer e ranger os dentes. A punição só terminou quando Autumn interveio e disse para Cami que já era o suficiente. Também houve um incidente nessa época em que Cami foi a uma festa de aniversário de outra criança junto com seu filho e Hazel. Durante esse tempo, ela parecia visivelmente irritada e começou a reclamar que todos estavam prestando mais atenção a Hazel do que ao filho dela. E isso fez com que ela saísse da festa mais cedo. Logo, Hazel começou a faltar vários dias na creche, mas o filho de Cami, que também morava lá, continuou frequentando a creche normalmente. Além disso, Brandon não estava mais indo às aulas para pais, aquelas que eram exigidas pelos serviços de proteção à criança. Em 30 de setembro, Brandon foi contatado por uma assistente social para agendar uma visita de saúde e segurança. Nesse período, ele contou à assistente social que, cerca de uma semana antes, Hazel queimou gravemente a mão no fogão, mas não foi levada ao médico. De acordo com Cami, ela tentou, mas como não era a guardiã legal de Hazel, não foi autorizada a levá-la. Eu duvido muito dessa história. Eu não acho que eles iriam recusar uma criança de 3 anos com uma queimadura séria na mão, só porque a pessoa que a levou ao hospital não era sua guardiã legal. No dia 3 de outubro, Hazel finalmente foi ao médico, e o ferimento dela era tão grave que ela foi encaminhada para a clínica infantil do hospital de Seattle, e eles acharam que ela poderia precisar de fisioterapia. Por isso, foi relatado aos serviços de proteção à criança. Pouco mais de uma semana depois, em 15 de outubro, Hazel foi levada ao pronto-socorro devido a uma grave queimadura alcalina nos olhos. Segundo o pai, a menina de 3 anos borrifou spray de cabelo no rosto, mas isso não poderia ter causado o ocorrido. Na verdade, teria que ter sido algo muito mais forte, como água sanitária ou drano. Os olhos dela foram lavados quando ela foi levada para o pronto-socorro. No entanto, também foi recomendado que ela fosse a um oftalmologista regularmente, porque as lesões poderiam resultar em cegueira permanente.
Uma assistente social iria até a casa no dia seguinte à consulta médica e verificaria se todos os produtos químicos perigosos tinham sido retirados do alcance da Hazel. Então, no dia 13 de novembro, houve mais uma visita de saúde e segurança para a menina de 3 anos. Nesse momento, notou-se que o cabelo da Hazel caía, e Brandon achava que era devido ao estresse por ela ter saído da casa dos avós. Mas ele disse à assistente social que usava um novo shampoo e achava que funcionava. No entanto, a queda de cabelo pode ser um sinal de CA. Na manhã de 27 de novembro de 2019, Cami deveria deixar Hazel na creche, mas por algum motivo, ela não fez isso. Ela a levou de volta ao seu apartamento em Bellingham, ali perto. Mais tarde, naquela manhã, Cami ligou para o 911 da casa de uma vizinha, dizendo que Hazel engasgou com comida e não respirava. Quando os paramédicos chegaram, a garotinha estava nua, molhada e inconsciente. Ela foi levada às pressas para o Hospital São José, onde descobriram que ela não apresentava sinais de engasgo. Na verdade, ela estava com uma temperatura de apenas 30 graus Celsius. Portanto, Hazel foi imediatamente tratada por hipotermia, que em crianças pode ser um sinal da síndrome do bebê sacudido. Também foi constatado que ela tinha sangramento no cérebro, vários hematomas pelo corpo e uma queimadura de cigarro. No dia 30 de novembro de 2019, Hazel Holman, de 3 anos, foi declarada com morte cerebral e ela foi mantida em suporte de vida até 4 de dezembro para que seus órgãos permanecessem vivos e pudessem ser doados. Ela acabou salvando 3 vidas. Testemunhas citadas no relatório policial afirmaram que Cami teve recaída no uso de heroína semanas antes. Na manhã em que os serviços de emergência foram chamados, ela admitiu para uma pessoa que estava se sentindo muito irritada devido à abstinência. Afirmaram que Cami e Brandon usavam heroína há cerca de 1 ano antes da morte de Hazel. Mesmo que a versão de Cami de que a menina de 3 anos tinha se engasgado claramente não fosse verdadeira e ela tivesse ferimentos muito mais graves do que isso, Brandon ainda estava apoiando sua namorada. Ele até a defendeu publicamente, dizendo: "Só as pessoas de verdade sabem que tipo de mãe ela foi para minha filha e para nossos filhos. Nós amamos nossos filhos de todo o coração." Ele disse que, embora ainda tivesse dúvidas sobre o que havia acontecido com sua filha, ele sabia que Cami nunca a maltratou. Ele declarou: "Essa é uma situação trágica. Mais do que ninguém, eu sou o pai. É a minha menininha. Eu também quero respostas, mas não coloquem a culpa." Na verdade, Hazel tinha várias lesões, tanto antigas quanto recentes, que se acreditava terem ocorrido ao longo dos últimos 5 meses. Foi constatado que ela tinha hematomas no pescoço, no peito, na cabeça e na virilha. Ela tinha ferimentos na cabeça, uma perna quebrada, joelho, quadril, braço, dedo e coluna fraturados. A causa da morte foi traumatismo craniano por força contundente, compatível com a síndrome do bebê sacudido. Mas, independentemente disso, apenas Cami seria responsabilizada. O pai de Hazel, Brandon, não foi preso nem acusado em relação aos maus-tratos anteriores ou à morte dela. Cami, por outro lado, que foi detida pelas autoridades em 5 de dezembro de 2019, foi acusada de homicídio por abuso e assassinato em 2º grau. A madrasta tinha sido a principal cuidadora da menina nos últimos 6 meses. E durante esse tempo, ela a manteve isolada da família, dos amigos e da creche para esconder seus ferimentos. Cami também fez o possível para manter sua aparência de mãe amorosa, cuidadosa e protetora nas redes sociais. Ela postava constantemente fotos dela e de Hazel, afirmando que a amava muito. Também havia vários vídeos como este, onde Cami comemora Hazel indo ao banheiro. Hazel sabia banheiro. Eu sinto banheiro. Você quer banheiro? Uá, eba! E essa aqui com Hazel curtindo uma música na cadeirinha do carro com a legenda: "Eu adoraria que alguém tentasse me dizer que essa aqui não é minha filha." Sentada aqui curtindo, dançando, comendo seu quesadilla de frango com queijo. Uma postagem de setembro de 2019 diz: "Eu não tenho enteados. Eu tenho filhos que por acaso nasceram antes de eu conhecê-los." Na mesma postagem, ela escreveu para Hazel: "Você mudou minha vida de tantas maneiras. Você é uma bênção para todos que têm contato com você. Você me traz o dobro de sorrisos, o dobro de amor, o dobro de felicidade, o dobro de abraços, o dobro de risadas, o dobro de atitude e, às vezes, o dobro de dores de cabeça.
Você trouxe muito mais para a minha vida e para a do Major, e nunca vou me arrepender de ter insistido tanto com seu pai para te trazer de volta. Você precisava estar com a gente assim como a gente precisava estar com você. Meu traseirinho de peru favorito. Outra foto de agosto de 2019 é da Hazel dormindo e está legendada: Minha filha, minha vida, meu amor. Enteada ou não, ela é uma bênção. Quando Cami foi a julgamento em abril de 2022, sua amiga Autumn testemunhou e disse que houve uma vez em que ela estava cuidando da Hazel e ela teve um acidente. Ao mandar uma mensagem para Cami perguntando o que deveria fazer, Cami afirmou que Hazel tinha feito de propósito e disse: Ela está tentando arrumar confusão comigo. Ela sabe que isso vai me irritar. Teve também um incidente próximo ao Halloween, quando Autumn foi à casa de Cami para esculpir abóboras com ela e as crianças. Durante esse tempo, o filho de Cami empurrou Hazel no chão, o que fez a garotinha chorar. Mas em vez de repreender o filho, Cami gritou com Hazel por causa disso. Durante o julgamento, Cami também testemunharia em sua própria defesa e falaria sobre o quanto amava sua enteada. Ela relatou 2 vezes em que a garotinha caiu de um lance de escadas de concreto no apartamento. Segundo ela, os ferimentos que o médico encontrou ao examiná-la no pronto-socorro foram do segundo incidente. Cami afirmou que naquele dia, depois que Hazel caiu, ela deu banho na garotinha, depois a enrolou em um cobertor e a colocou no sofá para assistir televisão. Ela também lhe deu algo para comer. Em seguida, saiu da sala. Quando voltou alguns minutos depois, encontrou Hazel caída de lado e soube que algo estava errado. Olhei para Hazel e ela estava caída, encostada no sofá. O que você fez naquele momento? Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu soube que algo estava muito, muito errado quando olhei para Hazel. Era como se a luz tivesse se apagado. Os olhos dela estavam sem brilho. Dixon disse que Hazel estava engasgada e a socorreu. Ela contou que a criança travou a mandíbula. Então, Dixon abriu a boca dela e removeu a comida. Dixon afirma que a menina de 3 anos continuava sem respirar. Eu me lembro de pegar o corpo dela e jogá-la sobre o meu braço e colocá-la de costas, achando que talvez fosse sair comida ou algo parecido. Isso não ajudou, isso não adiantou. Então eu fiquei tipo, o que eu faço? Eu faço RCP? Então eu não sou uma profissional da saúde, eu não tenho treinamento. E eu gostaria de ter sido, mas achei que se ela não estivesse engasgada, precisaria de RCP. Então eu comecei a fazer RCP. Dixon conta ao tribunal que Hazel ainda não respondia depois que ela tentou fazer RCP. Ela disse que pegou a criança nos braços e saiu correndo do apartamento, batendo nas portas dos vizinhos até que alguém abriu. Agora, para o horror da família de Hazel, Brandon ainda estava defendendo sua namorada e até testemunhou em defesa dela no julgamento. Ele disse: Ela amava minha menininha mais do que tudo no mundo. De acordo com Brandon, ele nunca tinha notado nenhum sinal de CA ou qualquer hematoma ou ferimento em Hazel. Ele afirmou: Eu não sabia. Nunca notei sinais de dor, angústia ou irritação na minha filha. Do contrário, teria tomado providências. Do mesmo jeito que quando ela teve algo no olho, do mesmo jeito que quando ela queimou a mão, ele insistiu que se acreditasse que Cami estava machucando Hazel, ele imediatamente teria tirado ela daquela situação. Apesar da defesa de Cami alegar que a garotinha havia morrido por asfixia, em 30 de junho de 2022, um júri a considerou culpada de homicídio por maus tratos. A acusação de homicídio em segundo grau contra ela foi arquivada sem prejuízo, permitindo novo julgamento. Ela foi condenada a 34 anos de prisão e 3 anos de liberdade condicional. O veredicto certo foi alcançado hoje e estamos muito agradecidas. Ashley Barnes, tia de Hazel, diz que já foi difícil o suficiente ouvir esses detalhes durante os argumentos finais, mas também achou difícil encarar seu irmão, Brandon Holman, o pai de Hazel. Eu não consigo entender como ele pode lutar pela liberdade da namorada dele, sendo que ela foi quem assassinou a filha biológica dele. Os familiares dizem que essa justiça traz um pouco de alívio, mas que a luta deles está apenas começando fora do tribunal.
Eles afirmam que manter o nome da Hazel vivo faz parte do processo de cura ao pressionar por mudanças nas políticas do Departamento Estadual de Crianças, Jovens e Famílias. O sistema não funciona no estado de Washington e na forma como protegemos crianças em situações vulneráveis, e mudanças precisam ser feitas. Não precisamos perder mais nenhuma criança porque o estado falhou em protegê-la. No dia 17 de dezembro de 2019, foi realizada uma celebração em memória de Hazel Journey Holman na Igreja Comunitária Cristo Rei, em Bellingham. Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram distribuídas entre alguns membros da família. No que teria sido o quarto aniversário de Hazel, em 13 de março de 2022, sua família e amigos se reuniram para celebrar e fizeram um bolo da Moana e uma apresentação de slides para ela. Eles continuaram celebrando o aniversário dela anualmente desde então. Obrigada por ouvirem a história da Hazel hoje. Essa garotinha era simplesmente adorável com seus óculos pequenininhos e sua vozinha miudinha. Acho louco que a Kemi postou tantas fotos carinhosas dela com a Hazel nas redes sociais. Mas por trás das câmeras, ela tratava essa pobre menina muito mal. Isso faz a gente se perguntar quantas outras pessoas estão por aí escondendo abuso infantil em suas próprias casas tão bem assim. Agora, se você gosta de crimes reais e quer me ouvir contar essas histórias, não esquece de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Ative as notificações para saber quando posto vídeos novos, pelo menos 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao A Wicked World. Até a próxima, se cuidem, gente. Tchau. Agradeço aos apoiadores do A Wicked World. Agora tem ainda mais de A Wicked World no Patreon. Então confira em patreon.com/awickedworld ou use o app do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio ajuda a garantir que as vítimas não sejam esquecidas e também destaca as falhas da sociedade em cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.